Bom, então, falar um pouquinho da dependência com volume, né? Falar um pouquinho da mudança do estado a volume constante, porque eu quero chegar na experiência de Joule, que além de cair na prova, né, é um fenômeno super interessante da gente verificar. Tá? Então, observe o que eu estou colocando aqui. Uma mudança no estado do sistema significa mudança nas propriedades do sistema, como volume e temperatura. Né? Volume e temperatura são duas propriedades facilmente mensuráveis, né? Tanto no estado inicial quanto no estado final do sistema. Né? Então, eu posso dizer que U, né, a energia interna, é igual a U de T e V, ou seja, é a energia interna independente de temperatura e volume. Né? A energia interna é dependente dessas duas propriedades termodinâmicas, né? Temperatura e volume. Tá? E aí eu não estou colocando aqui a dedução, mas enfim, eu estou escrevendo que DU quando eu faço esse símbolo aqui, esse símbolo é DROM, tá? É a letra grega. Né? Então isso aqui é DROM U, DROM T. Isso aqui é uma derivada parcial. Ok? Então, DU, DT a volume constante, DU, DV a temperatura constante. O que é que significa esse termo? O que é que significa esse termo? É a dependência da variação de energia interna pela variação de temperatura a volume constante, ok? Somado à dependência da variação de energia interna com a variação do volume à temperatura constante. Ok? É isso que cada termo está me dizendo. Tá? Esse somatório aqui dessas derivadas, na verdade, matematicamente, ele vem daqui, né? Que uma função, né? A derivada dessa função por x a y constante, a função de y a x constante. Então, isso aqui eu tenho como resolver matematicamente. Qualquer função de duas derivadas, né, de duas variáveis, x e y, possui uma diferencial total df. Tá? Então, observa que a minha função, né, que é a energia interna, que é o f aqui, ele é função de x e de y, que seria o caso função da temperatura e do volume. Tá? E ele é igual à derivada total, que é du. Né? No caso aqui, df. Ok? Então, eu estou dizendo que a variação de energia interna depende da variação de temperatura e da variação de volume. Tá? Significado dessa equação, eu já falei, mas vamos mostrar de novo, né? Ele diz que se a temperatura do sistema aumentar de uma quantidade dt, né, ou seja, uma variação infinitesimal de temperatura, né, dt, e o volume aumentar também de uma variação infinitesimal de volume, dv, então o aumento total da energia, du, é a soma das duas contribuições. Né? Esse parágrafo aqui está explicando exatamente essa equação aqui. Ok? É a interpretação do que é matematicamente aquela equação está me dizendo. Né? Beleza, então eu já sei que U é dependente da variação da temperatura e do volume. Né? Agora vamos ver a mudança de estado a volume constante. Tá? Então, para o volume constante, dV é igual a zero, né? Não tem variação de volume. Tá? Então, dV é igual a zero. Se dV é igual a zero, esse termo todo sumiu. Isso aqui é zero. Tá certo? Então, esse termo some. Então, du só depende disso. Tá certo? du só vai depender, né, da variação do calor a volume constante. Quer ver? Tá? O que é o meu calor a volume constante? É du dt a v constante dt. É aquilo ali que eu escrevi.
né? Eu estou dizendo, dU é dQV, então dQV é isso aqui. Tá certo? Observa que se eu jogo dt aqui para baixo, para o outro termo, eu tenho dQV sobre dt, tá certo? Ou seja, a variação do calor a volume constante em função da variação da temperatura é igual a CV, que é igual a du dt a V. O que é CV? A capacidade calorífica a volume constante. Tá? Ok? Cuidado com isso que eu posso perguntar, né, na prova, eventualmente, o que é a capacidade calorífica, né? O CP ou o CV, né? Então aqui a gente está definindo o que é o CV. Então da onde que vem? De uma mudança de estado a volume constante. Ok? CV, capacidade calorífica a volume constante. Sempre que tem um índice aqui, é que aquele índice está indicando o que está constante, né? Beleza? Então, vem para cá. Então eu posso dizer que dU é CV dt. Né? Isso. Tá certo? A capacidade A volume constante. vezes a variação da temperatura. Isso. Então quando eu integro essa derivada, eu tenho a minha variação finita. Né? Então eu sei que ΔU, a variação da energia interna, é a integral de T1 a T2, né? Porque é dt, a variação da temperatura. Então, da temperatura 1 à temperatura 2, CV dt. Tá? Então eu estou colocando que meu limite de integração é de T1 a T2. Tá? Então eu estou dizendo que nessa variação, né, dU depende desse produto, né, CVdt. Ok? Então vamos pensar, se o calor a volume constante, né, o calor que da escola da vizinhança é maior que zero, né, e se ΔU é maior que zero, a energia do sistema aumenta, né? Tá certo? Porque calor maior que zero, né, vai significar que dU também vai aumentar. Certo? Se calor é menor que zero, dU é menor que zero, a energia do sistema diminui. Tá certo? Só que como que se manifesta esse calor aqui, a volume constante? Como que o calor está se manifestando entre essa troca, né, pela fronteira, né, entre o sistema e a vizinhança? Mudança de temperatura. Exatamente, mudança de temperatura. Então eu posso dizer que ΔU é CVdt, ou seja, eu posso dizer que a variação de energia interna é dependente da variação de temperatura. Tá certo? Beleza? Então, o pessoal aí entendeu direitinho? Joia. É